Jantar com amigos. Vanisa sorriu seu sorriso com presas quando o rei feiticeiro, Dirkniv, Draudilon, Henri e as crianças caminharam até sua porta. Um terço do poder do mundo estava pronto para entrar na casa, e ela não poderia estar mais feliz com isso. A casa ficava novamente no distrito rico, onde Vanisa pertencia depois de ter suas recompensas devolvidas anos antes, mas não era um palácio, apenas uma casa muito comum, exceto por sua câmara de tortura particular lá embaixo. Mas eles entraram, com a peituda demoníaca curvando-se profundamente enquanto os conduzia para dentro, sob os olhares admirados dos vizinhos, que reconheceram várias, se não todas, as figuras que passavam sob o arco de mármore de sua porta. Quando a porta se fechou para o mundo exterior, ela disse: "Siga-me para sentar, a menos que você queira ajudar na cozinha?" Ela perguntou provocativamente. "Seria um prazer." O rei feiticeiro disse maliciosamente. "Para me seguir, Vossa Alteza?" Vanisa perguntou. "Não, para ajudar na cozinha." Ele disse. Todos ficaram boquiabertos ao redor dele. "O quê?" ele perguntou, impassível. "Tem alguma coisa no meu rosto?" Ele perguntou. É isso, você pode?" Dirkniv perguntou, sem formular uma pergunta. Sem que eles soubessem, uma velha máquina de prêmios gacha lhe deu um prêmio de consolação de modificadores de habilidade lixo, permitindo que ele aumentasse o que eram habilidades de novidade, o que no caso dele significava que horas atrás, depois de usá-la, ele ganhou a habilidade de um chefe nível 100. "Vanisa, mostrei-lhes a mesa, e eu lhes mostrarei as habilidades de um ser supremo." Ele disse confiantemente. Minutos depois, eles estavam na cozinha, e depois que Vanisa, com olhar desconfiado e olhos arregalados, lhe deu o layout, Ains estava juntando os materiais o mais rápido que seus olhos conseguiam acompanhar. Visões do produto final passavam diante de seus olhos enquanto ele trabalhava como se tivesse nascido na cozinha. Vanisa observava de um lado o rei com uma expressão estupefata no rosto. "Você é o deus da culinária?" Ela perguntou com admiração. O rei feiticeiro soltou uma risada suave de diversão. "Não, eu simplesmente tenho o conhecimento que você não tem. Este é o fruto desse conhecimento. Agora seja um servo útil e me dê uma xícara." Ele disse superficialmente em um tom que, mesmo sem um rosto esquelético para acompanhá-lo, dizia que ele estava se divertindo. De dentro do refeitório, Dirkniv não conseguiu evitar as palavras. É apropriado que o governante do Império Feiticeiro nos prepare comida?" A mesa não respondeu a princípio, e então Nemu falou. "Não é poder de um governante fazer o que bem entender?" "Concordo com Nemo." Gon acrescentou. "Pelo que entendi, os reis se abstêm de coisas que são consideradas inferiores a eles, como tarefas de servos ou algo semelhante, porque têm medo de que sua imagem seja prejudicada." Kuderica captou o pensamento. "Mas o poder absoluto não é o poder de fazer qualquer coisa que você desejar, e a visão de ninguém sobre você mudará, ou importará se isso acontecer? Ele é poderoso além de toda medida, então nada que ele faça, mesmo as tarefas mais simples, pode manchar essa imagem." "Entendo." O imperador Dirkniv disse com um pensamento, "então ele pode simplesmente se divertir em qualquer busca estranha que desejar." Que ideia nova! Talvez eu tenha desperdiçado anos de potencial diversão, evitando coisas por medo de prejudicar minha reputação. Ele congelou enquanto falava. "Espere. Como vocês fizeram isso?" Ele perguntou ao trio. "Fazer o quê?" Eles disseram em uníssono. "Você começou." Ele apontou para Nemu, "Então você pegou o pensamento." Ele apontou para Gohan, "E então você terminou." Ele apontou para Kuderica. Os três se entreolharam. "Estamos juntos há muito tempo", respondeu Gohan. "Acho que sabemos qual é a linha de pensamento um do outro." "É estranho." Henry disse com um suspiro, "Isso os tornou especialistas em cobrir uns aos outros quando eram mais jovens." Ela deu a eles olhares irônicos, e eles nem tentaram parecer envergonhados. Cada um deles abriu um sorriso malicioso com as memórias de diversões obscuras do passado. "Como você fez isso?" Vanessa podia ser ouvida gritando de dentro da cozinha. Dirkniv se inclinou e perguntou com uma voz confusa. "Como diabos ela faz isso? Você quer dizer falar com Sua Majestade desse jeito?" Henry perguntou, sua voz dizendo que ela sabia que não precisava esclarecer nada. Ela suspirou.
Eu realmente não sei, eu o conheço há anos e ainda não consigo vê-lo do jeito que ela o vê, sinto como se estivesse esticando o pescoço sempre que ele fala. Jirkniv sentiu um súbito aumento de calor em seu peito pela camponesa que virou general e virou grande matriarca de carne, como se um espírito semelhante tivesse aparecido diante dele. Seu sorriso era irônico, e até mesmo pesaroso. Eu sei o que você quer dizer. No entanto, ela faz isso tão naturalmente, que não posso deixar de notar. Gon soltou um gemido de exasperação. Nós também notamos. É estranho. Minha mãe me criou para honrá-lo acima de todos os outros. Ela o chamou de um pai melhor do que o homem que me fez dentro dela. Às vezes eu sinto que quando ele fez o que fez com ela, essa parte de sua natureza se tornou minha, mas quando eu o vejo governar ou liderar ou mesmo falar com o público, eu sinto que esperam que eu escale uma montanha. Mas ela fala com ele como se fossem amigos de infância, ela até brinca com ele, ela não sabe que está falando com um deus? Nemo perguntou. Talvez, mas o cérebro dela é completamente distorcido. Eu a ouvi rir, eu a vi mudar de repente e passar de doce para sádica num piscar de olhos, é como se ela soubesse o que ele é. Mas também vi-se outra coisa ao mesmo tempo com a outra metade do cérebro, e essa parte não consegue vê-lo como nada além de um companheiro precioso. Kuderica acrescentou. Talvez ele goste, não consigo imaginar que ser o governante de um império seja uma posição que facilite a formação de laços de camaradagem. Henry acrescentou. Gohan pareceu infeliz com aquela declaração, e instintivamente, as mãos que estavam pousadas em seu colo foram até as duas garotas ao seu lado e encontraram as suas, e apertaram, fosse para tranquilizá-las, a si mesmo ou a todas de uma vez, mesmo ele não sabia a resposta. Dentro da cozinha, Vanessa estava cortando verduras e preparando salada usando materiais expressamente dados a ela como presentes pelo rei feiticeiro, escolhendo usar um molho à base de alho para complementar a refeição que o rei feiticeiro estava quase terminando de preparar. Pronta, Vanessa? Ele perguntou alegremente. Você está se divertindo, não é? Ela perguntou retoricamente. Eu nunca tenho a chance de fazer isso então. Sim. Ele disse, e soltou uma risada baixa e digna. Além disso, os olhares em seus rostos me lembraram dos meus companheiros de guilda quando. Sua voz ficou baixa, ele fez uma pausa quando uma onda de tristeza o invadiu, e suas mãos pararam de se mover. Vanessa pousou a tigela e foi para trás dele. Ela não disse nada, ela apenas se inclinou e envolveu seus braços ao redor dele, pressionando o lado de seu rosto em suas costas. Não, senhor, por favor, não. Eu sei, eu realmente sei, pois eu perdi o meu também. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui, nós não podemos substituí-los, ninguém pode. Mas há novas memórias, há uma nova felicidade, por favor, abrace isso, por favor, não fique triste, isso. Isso parte meu coração. Ela sussurrou uma pitada de lágrimas molhadas tocando seu traje real perfeito. Então o momento passou, obrigado, Vanessa. Ele disse, é bom lembrar, mas às vezes. E o que você diz é verdade, essas são novas memórias, novas experiências, e mesmo que as coisas não sejam exatamente as mesmas, elas são boas, e eu deveria abraçar isso. A voz dele aumentou e seu tom mudou para um de maior contentamento, e ela deixou os braços caírem e voltou para seu prato de salada. Ótimo, faça isso, Vossa Alteza. Ela disse e apontou sua colher de salada para ele e lhe lançou um olhar arqueado e zombeteiramente severo, arrancando uma gargalhada dele. Ele puxou o prato de carne e colocou um molho feito sob medida sobre ele, depois colocou uma porção de batatas gratinadas com um pouco de manteiga para acompanhar em cada prato. Que ninguém questione minha supremacia. Ele disse em uma voz modesta enquanto caminhava com dignidade real para colocar os pratos diante dos olhos atônitos de seus companheiros, seguido rapidamente por uma Vanessa feliz e saltitante que colocava uma tigela no canto esquerdo de cada prato. A sobremesa ficará pronta mais tarde, levará cerca de 1 hora para a torta de chocolate assar. Ele disse. Que tipo de torta? Henry perguntou. Confie em mim, você vai gostar. Ele disse categoricamente. Eles olharam para o prato, e saborearam os aromas inebriantes que enchiam suas narinas. Deus da morte e Deus da culinária não parecem diferentes, porque se isso tem um gosto tão bom quanto seu cheiro, então é de morrer. Jirkniv disse com uma expressão ansiosa no rosto.
No primeiro mundo, boa comida era considerada melhor quando acompanhada de bom vinho, então, para esse propósito, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma garrafa de vinho tinto. Imperador Jirkniv, você nos daria a honra de servir? Como posso dizer não, quando nosso próprio Deus escolheu preparar comida para nós? Ele disse brincando enquanto estourava a rolha e despejava água em cada copo, passando pela mesa, um de cada vez, enchendo metade do copo com água para diluir o vinho para o jovem trio. Um brinde à vida longa e ao grande sucesso. Disse a rainha Draudion, erguendo sua taça. Os copos tilintaram e ela pousou o copo, mas não sem um olhar de arrependimento enquanto os outros bebiam. Você ainda não participa? Perguntou o imperador Jirkniv. Ela balançou a cabeça. Eu posso estar bêbada ou competente, não posso ser os dois. Não toquei em uma gota desde que entramos na guerra, e nunca mais vou, do jeito que vejo. Perdi esse direito para sempre quando ele atrapalhou meu bom governo. Se eu não estivesse bêbada, eu teria me lembrado de você. Ela fez uma pausa e olhou para Vanisa, uma expressão envergonhada no rosto. Eu não teria esquecido o que você fez por nós, ajudando o rei feiticeiro como fez. Você não teria acabado naquele casebre? Talvez nem tivesse sido sequestrada, ou teria sido encontrada antes e tudo mais. Ela desviou o olhar, incapaz de olhar para a pele dourada de Vanisa por mais tempo. Ela lançou um olhar gentil para a rainha governadora, o que não é fácil quando se tem presas no lugar dos dentes. Alteza, isso foi há muito tempo, qualquer culpa que você teve em tudo isso, você já compensou há muito tempo. Você tem sido boa para mim desde então. Você me trouxe minha casa de volta, você até recuperou todos os meus livros perdidos, você encontrou cada moeda que foi roubada e a devolveu com juros. Do jeito que eu vejo, a mulher que estava errada naquela época, não é a mulher que está sentada na minha mesa agora. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou as costas da mão da rainha governadora. A mulher que está sentada aqui agora é uma boa monarca, e uma camarada que tem orgulho de ajudar. A rainha pálida ficou visivelmente emocionada. Obrigada, ela disse. Eu sei que você quer dizer isso, mas nunca mais me sentirei bem bebendo vinho. Antes eu bebia para esquecer, agora não bebo porque preciso lembrar. Acho que as memórias tocam a todos. Jirkniv disse enquanto se deliciava com o vinho, isso é bom, e combina incrivelmente bem com este prato. Ele disse, interrompendo seus próprios pensamentos para elogiar o rei feiticeiro, que reconheceu o elogio inclinando a cabeça. Todos nós temos os ruins, e todos nós temos os bons. Lembro-me de quando eu pensava que meu senhor era meu inimigo, os dias de angústia e frustração, pensando que eu tinha que apenas encontrar uma maneira de sobreviver. Que idiota eu era. Ele sorriu para sua própria memória. Eu me lembro quando a teocracia se aproximou de mim em busca de ajuda, e eu me lembro de quão satisfatório era recusá-los. Ele fez uma pausa para mastigar sua comida. Goon falou, sou jovem, eu sei, mas sei o que é certo quando ouço isso. Ele disse em seu tom quase monótono. Eu me lembro quando minha mãe foi embora com a General Henry, e eu me lembro quando recebi a carta sobre o que aconteceu com ela. Quando ela desapareceu e foi dada como morta, eu estava lutando com Cocitos naquele dia. Ele se ofereceu para parar a aula, eu recusei. Então ele me fez parar e me mandou passar um tempo com Nemu e Kuderica. Ele tomou a decisão certa. Claro que também tem os bons momentos, a aceitação no programa de treinamento, poucos recebem aulas práticas de Neia Baraja, ou de um guardião, claro, vocês dois poderiam ser contados como ausentes. Ele sorriu para Nemo e Kuderica. Ei, não é minha culpa que eu estava na academia de magia. Kuderica disse indignada. Não é minha culpa que eu estava em Lago Crescente com a governadora Rainha Zexi na época. Nemo disse tão indignada quanto sua irmã adotiva. Acredito que, por definição, isso seja culpa de ambas. Ele disse sarcasticamente. Bem, talvez, mas não é culpa nossa que você tenha nascido depois de nós. As duas garotas disseram, claramente nem um pouco chateadas. Justo, mas ainda assim, sentir falta de vocês duas foi difícil. Vocês sabem o quão difícil é ter essa idade e não ter duas garotas bonitas para espiar? Ele disse, levando ambas a dar tapas em suas bochechas opostas ao mesmo tempo, e o resto da mesa a riu deles. Com as mãos ainda pressionadas em suas bochechas enquanto elas se afastavam dele zombeteiramente, ele conseguiu dizer: Obrigado novamente pela bênção. Acho que isso doeria muito mais sem isso.
Ele piscou para o rei feiticeiro e riu quando as duas garotas coraram e abaixaram as mãos. Bem, ainda assim valeu a pena. Os elfos da rainha Zeshti me ensinaram tudo o que valia a pena saber sobre andar nas sombras e combate à distância. Não fez mal ter alguns antigos membros das Escrituras Negras lá também? Valeu totalmente a pena. Além disso, ela é muito legal. Nemo disse. Vocês três não vão logo para sua primeira tarefa? Ains perguntou. Eles assentiram. Nós vamos, Majestade. Goan disse. E estamos ansiosos por isso, prometo que teremos sucesso. Ele disse fervorosamente. Não prometa isso, apenas prometa que você vai voltar. Henri disse suavemente. Tudo bem, prometemos que voltaremos. Eles disseram revirando os olhos, tão em uníssono quanto suas palavras. Vocês podem se achar invencíveis. O imperador Jirkni vos alertou, mas acreditem em mim quando digo que a maneira mais rápida de morrer é acreditar que vocês não podem. Muitos grandes guerreiros pereceram quando se achavam invencíveis. Sim, lembra do Lodge? Vanisa disse rindo, os quebradores de rochas. Jirkniv teve que parar para pensar sobre isso, então a luz se acendeu em seus olhos quando ele se lembrou. Ah, sim, como eu pude esquecer, realmente uma excelente lição. Que bom que eles aprenderam na arena, onde puderam sobreviver, em vez de em uma missão de campo, onde a morte sempre foi possível. Às vezes a dor é a melhor professora. Vanisa disse com um encolher de ombros, você, isso é incrível, Majestade. Vanessa disse enquanto terminava o último pedaço de carne. E você é muito observadora, Vanessa. Ains disse sarcasticamente. Ela revirou os olhos novamente. Em outras circunstâncias, teria sido impossível como um gesto. Jirkniv se perguntou quantas pessoas morreram por revirar os olhos para um governante. E ainda assim o rei feiticeiro parecia gostar do senso de camaradagem, como se nada pudesse perturbar seu senso de diversão geral no jantar. Memórias são ótimas e tudo mais, mas eu gosto de pensar mais no futuro. A governadora rainha Draudion disse. Para ser honesta, eu não gosto muito de pensar no passado, muito dele é ruim, as invasões dos homens-fera, a guerra, meus problemas, é muito melhor pensar no amanhã do que no ontem. Não posso discutir com isso. O rei feiticeiro disse, muitas das minhas memórias ao longo dos anos são brilhantes, mas são como uma costa distante vista de um navio que está navegando para longe dela. Olhar para trás só fica mais difícil. Mesmo onde as coisas estão boas, acho que é melhor nos preocuparmos com o futuro, e o que podemos fazer no presente para tornar esse futuro melhor. Ele disse pensativamente. Um pouco agridoce. Henri disse suavemente, o futuro não tem sabor porque ainda não o provamos, o presente é. Bem, apenas aquilo a que podemos responder, e o passado, bem, ele tem sabor de muitas maneiras, para mim, muito dele é agridoce. Quão diferentes as coisas poderiam ter sido, com apenas algumas pequenas mudanças. É difícil acreditar às vezes, onde estou aqui no presente, eu acordo e olho no espelho, e às vezes me surpreendo não apenas com meu próprio reflexo, mas também com o fato de que realmente posso pagar por um espelho. Ela riu um pouco disso. Mas as coisas que se foram ao longo do caminho, passaram como madeira à deriva em um rio, lembradas por sua passagem, mas nunca mais vistas, às vezes me deixam triste. Sei que meus pais ficariam muito orgulhosos de tudo o que fizemos, de Nemu e de mim, sem mencionar a vila inteira, mas, ao mesmo tempo, eles me reconheceriam. Ela perguntou retoricamente. Provavelmente não. Vanisa disse sem rodeios, você nunca mais poderá voltar para casa, nós seguimos em frente com nosso passado e mudamos irrevogavelmente, mesmo se eu pudesse voltar para minha antiga vila, mesmo se eu pudesse trazer todos de volta à vida exatamente como eram, com todas as suas casas intactas novamente, até o último talo de trigo no campo. Não haveria mais lugar para mim lá. Ela tocou seus chifres e mostrou suas presas. O garoto que eu amava se encolheria de terror agora. Eu sou uma torturadora, uma interrogadora, uma coletora de informações, uma predadora de predadores, uma demônia da vingança casada com o príncipe do sadismo encarnado e servindo aos passos do único e verdadeiro Deus deste mundo. Quem entre meus companheiros de infância me reconheceria agora? Mesmo que me conhecessem por esse rosto. Ela disse suavemente e retornou à forma de uma mulher humana normal, embora peituda. Eles nunca conheceriam meu caráter como sendo meu. Tudo mudou. Tudo teve que mudar. E mesmo que eu pudesse ver,
los todos novamente, eles não iriam. Ela olhou para baixo um tanto triste. Eles não iriam querer me conhecer como eu sou, é como Neia disse. A voz de Vanessa ficou suave enquanto ela sumia brevemente. O quê? Ains perguntou curioso. Antes de Demi e eu nos casarmos, Scana sugeriu algo chamado despedida de solteira. Disse que viu em um livro na biblioteca de Nazarick, parecia divertido. Então, todos nós, a Rosa Azul, Neia, Scana, Cezé, e não pense que vou deixar você e Lupus Regina esquecerem. Ela lançou um olhar para Henrique e fez a grande matriarca corar. Todos saímos para comemorar. Neia e eu começamos a conversar e eu. Bem, conversei com ela sobre sua infância, eu não sabia o quão ruim ela estava. Vanessa balançou a cabeça em descrença. A coisa que mais a atingiu foi a sensação de que ninguém em sua vila realmente a queria. Eu nunca tive isso. Eu era uma garota linda. Ela pareceu brevemente presunçosa. Ainda sou. Ela riu, mas todos me queriam por perto. Para ela era o oposto, ela não tinha isso. Então ela me disse para não olhar para trás, por causa de tudo o que aconteceu, nos levou para tão longe de quem éramos, que não somos as pessoas que lembramos de ser, e as pessoas que ficaram para trás, não nos conheceriam como as pessoas que amavam. Ela disse que era melhor não voltar, mesmo que pudéssemos, porque tudo o que havia ali era rejeição. Vanessa respirou fundo. Eu acho que o conselho dela foi bom. Olhar para frente sempre funcionou melhor para todos nós, quero dizer. Esse era o objetivo de você vir para a província dracônica hoje, não era? Para pensar sobre o futuro, e você veio para fazer alguns acordos, não é? Ela perguntou. Expressões entusiasmadas a saudaram, assim como palavras positivas de confirmação. Mas uma coisa permanece incerta. Dirkniv disse em um tom grave e sério. Uma sombra caiu sobre a mesa. Sim? Vanessa perguntou preocupada. Quanto tempo levará para abrir algumas de suas lojas em Arvintar? Ele perguntou rindo. Vanessa apoiou o queixo na mão enquanto apoiava o cotovelo na mesa. Meu bom imperador, isso depende de quanto você está disposto a pagar. Ah, a torta de chocolate já deve estar pronta. Alguém ainda está com fome? Ains perguntou, quando o último garfo tocou no prato. Mãos se levantaram ao redor da mesa quando o rei feiticeiro se levantou. Foi uma boa noite, daquelas que Ains recordaria com carinho por muitos anos, assim como cada um deles, mesmo na velhice.